Saiu um estudo recente sobre a retatrutida que a Lilly soltou agora em meados de março e ninguém está falando sobre isso no YouTube, no Instagram. É basicamente aquela prévia que as farmacêuticas elas costumam dar antes da publicação completa em revista científica. Então o vídeo de hoje é sobre o Transcend T2D-1, é o nome desse estudo, que é um dos primeiros estudos de fase 3 focado especificamente em retatrutida versus diabetes tipo 2, mas não é só isso, beleza? Já faz um tempo que a gente não tem nada novo sobre a retatrutida em relação a estudo. O último que a gente teve foram aqueles dados de fase 2 que todo mundo já cansou de ver. Eu já falei diversas vezes aqui no canal, né, sobre aquela perda de peso absurda que a gente teve lá naquele grupo lá que fez, né, os estudos ali durante 48 semanas. E meio que tá todo mundo esperando, né, os próximos resultados da fase 3 para sair e a gente ter uma melhor clareza em relação à retatrutida. Esse estudo específico que a gente vai abordar nesse vídeo, como eu já te disse, ele saiu em março, porém eu fui terminar de ler esse estudo só agora, ontem especificamente. Daí eu pensei nada mais justo do que trazer aqui para vocês aquele resumão, né, de como o estudo foi conduzido e principalmente dos resultados que vocês vão ver como o Bigode, ele sempre está certo naquilo que ele fala. Eu avisei desde lá do início, a dose e escala de dose não é bagunça, vocês estão ficando malucos com essas doses que vocês estão usando. Então já fica aí um spoiler sobre o que a gente vai falar, né, desse estudo específico em relação à dose. Mas antes de seguir, deixa aquele seu like maroto. Se você não curtir esse vídeo agora até o final, lá na frente você tira o seu like e obviamente se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, já deixa o seu like caso esse seja um assunto relevante para você, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sim, o estudo é focado em diabetes tipo 2, redução da hemoglobina glicada, controle de glicemia, todas essas coisas que a gente já está cansado de saber e é o que a gente espera em um estudo para essa população. Só que tem um dado muito importante, que está meio que nas entrelinhas ali do estudo, que a maioria das pessoas vai passar batido e não vai perceber. E esse dado, ele nos traz mais clareza em relação às doses e o que a gente pode esperar com o tratamento da retatrutida, beleza? Partindo para o estudo, né, o Transcend T2D-1 é um ensaio clínico, né, de fase 3, randomizado, duplo cego, grupo placebo controlado, né, que é o padrão ouro em relação a estudo científico, e eu não esperava nada menos do que esse padrão a ser adotado com a retatrutida, né? O que os pesquisadores eles fizeram? Basicamente, eles pegaram 537 adultos com diabetes tipo 2, né, pessoas que estavam ali de alguma forma não atingindo as suas métricas de controle glicêmico, dependendo apenas de dieta e exercício. Então eles pegaram toda essa galera que estavam com a hemoglobina glicada lá em cima, né, entre 7 e 9,5% especificamente falando. IMC dessa turma toda que estavam nos estudos, pelo menos 23, e eram pessoas que estavam com diabetes em um tempo relativamente curto, beleza? Mais ou menos ali algo próximo a 2 anos, a 2 anos e meio. E tem um detalhe importante para a gente entender todo o resto do estudo. Nenhuma dessas pessoas estava tomando medicação para diabetes durante os últimos 90 dias antes dessa galera entrar nesse ensaio. Nenhuma pessoa tinha utilizado insulina antes, exceto mulheres grávidas, beleza? Então, logo você tem o que a gente chama de população virgem de tratamento. Isso importa pra cacete, porque significa que o sinal que o estudo vai capturar lá no final, ele vem diretamente da retatrutida, sem nenhum outro medicamento bagunçando o resultado, enviesando ali as nossas respostas. Os participantes, eles foram divididos em 4 grupos iguais, 4 mg, 9 mg, 12 mg e o grupo placebo. Todo mundo começou exatamente do mesmo lugar, 2 mg por semana, presta atenção nisso. A partir desses 2 mg, a dose ela foi sendo escalada a cada 4 semanas. Olha, Breno, parece com aquele protocolo que você me enviou, né? Você que é meu aluno deve estar pensando nisso. E eles foram, né, seguindo essa linha de raciocínio até eles atingirem o que eles chamam de alvo para cada grupo. O grupo de 12 mg, por exemplo, ele começou com 2, ele foi para 4 mg, depois para 6, depois para 9 e finalmente eles chegaram lá naquela dose mais alta de 12 mg. Então foi uma escalada lenta que durou aproximadamente 5 meses no total. Guarda esse detalhe em relação à titulação na sua cabeça porque ele vai ser muito importante daqui a pouco ao longo desse vídeo. O estudo durou 40 semanas especificamente e em relação ao desfecho primário, né, que é o que eles estavam querendo de fato medir com esse estudo, foi justamente a redução da hemoglobina glicada e sim, a perda de peso entrou como um desfecho secundário, vamos dizer assim. Só que pra gente a perda de peso ela é importante pra caramba e a gente vai falar dela. Agora, partindo pro que a gente tem de número, que é onde a coisa fica ainda mais interessante. Em relação à hemoglobina glicada, a retatrutida ela atingiu o alvo em todas as 3 doses.
A hemoglobina glicada desses participantes caiu em média 1,7% com a dose de 4 mg, 2% com a dose de 9 mg e 1,9% com a dose de 12 mg. Lá naquele grupo placebo, teve uma redução de 0,8% da hemoglobina glicada. E só para você ter uma ideia do que esses números eles significam na prática, todos esses participantes, eles começaram com a glicada em média de 7%. Ou seja, você tem toda essa galera altamente zoada, metabolicamente falando, chegando no alvo terapêutico ou abaixo dele em 40 semanas. Rápido. E lembra que eu te falei que eles não estavam tomando nenhuma outra medicação para o diabetes em paralelo? Então, todo mundo que estava nesse estudo, né, todos os resultados, eles vieram única, exclusivamente da retatrutida, beleza? Então, para de ficar de amorzinho com a Tirzepatide. Eu sempre falei que a reta era altamente superior. Agora vamos para a parte que realmente interessa para muitos de vocês, que é a perda de peso. E a parte que eu também fico com mais tesão de contar para vocês, que vocês vão sair desse vídeo, vocês vão pegar a sua caneta ali de Tirzepatide e vai jogar no lixo. 12 mg, naquelas doses de 12 mg, os participantes eles perderam em média 17 quilos em apenas 40 semanas. Especificamente 16,8% do peso corporal total. E olha o detalhe interessante, mesmo naquelas doses mais baixas, as doses de 4 mg, toda essa galera teve uma perda média de peso de 11 quilos com 4 miligraminhas, beleza? E aí você tá pensando, legal, Breno, mas e daí? Pra mim é pouco, eu quero perder muito mais do que isso. Você parou pra pensar que a gente tá falando de uma galera que tem diabetes tipo 2, onde, historicamente, a perda de peso é foda pra caralho. Tirar quase 17% de peso corporal de uma pessoa com diabetes tipo 2, tá? Diga-se de passagem, em 40 semanas é absurdo, tá? Você não tá raciocinando direito, mas isso é muito rápido. E tem mais um detalhe em relação a isso tudo que deixa tudo ainda mais foda. Durante essas 40 semanas, onde o peso dessa galera tava despencando, o estudo ele não atingiu, ele não mostrou nenhum platô. Todas aquelas curvas, elas continuavam descendo, sem se nivelar em momento nenhum. Então, isso levanta, né, aquela pergunta, óbvio, quando que a retatrutida ela para de fazer efeito, né, vamos dizer assim. A semaglutida, a Tirzepatide, elas costumam mostrar um platô em torno de 60 a 70 semanas, e isso já é demonstrado por vários estudos. Pode ser que a reta ela siga esse caminho, tendo em vista que esse estudo durou 40 semanas. Mas a gente ainda não tem nenhum estudo publicado onde eles mostram esse platô sendo atingido com a reta. O único que a gente tem é aquele de 48 semanas que também não demonstrou o platô. Eles interromperam os estudos ali, mas não sabe quando que a reta ela para de fazer efeito. Então agora a gente vai para o que mais me chamou a atenção em relação a esse novo estudo, e é justamente a parte que praticamente ninguém está comentando. Eu acho que nem tem vídeo sobre esse novo estudo da Lilly aqui no YouTube, talvez o meu seja o primeiro. Quem acompanha todo esse mundo das canetinhas, principalmente se você assiste todos os meus vídeos, você já está cansado de saber que a retatrutida ela é anos-luz mais potente do que semaglutida e tirzepatida, duas porqueiras, justamente por conta do seu triplo agonismo, GLP-1, GIP e glucagon. E é justamente quando você ativa todos esses três receptores sendo ativados no mesmo tempo, o seu organismo ele começa a mudar a sua operação e ele te obriga a parar de comer feito um Tasmania descontrolado atacando a geladeira de noite. E ao mesmo tempo que ele te interrompe nesse fluxo de comilança maldita, ele aciona todas as suas turbinas que jogam o seu metabolismo, o seu gasto energético lá no talo, fazendo assim. E aí você começa a queimar energia. Mesmo me assistindo, mesmo paradinho, o seu corpo ele está metabolicamente mais ativo do que uma pessoa que não faz a utilização desse composto. Ou seja, você tem todos esses benefícios em apenas uma molécula, em apenas uma aplicação semanal, sem perder nada da sua musculatura, caso você faça todo o background bem feito e escale nas doses de uma maneira prudente, beleza? Sim, a retatrutida ela é melhor que a Tirzepatide, agora você já sabe disso. Só que tem um detalhe que eu não vou ser omisso. Claro que a gente está falando de uma molécula mais potente, e normalmente uma molécula potente, ela traz uma bagagem extra. No caso da retatrutida, a fase 2 lá dos estudos já mostrou isso na prática, né? A galera que estava tendo aquela descontinuação por vários motivos, né? Efeito gastrointestinal severo, que são aquelas famosas náuseas, vômitos, diarreia, cada um desenvolve um certo efeito colateral. Perda de peso excessiva em algumas pessoas. Então, sim, tinha gente parando de tomar porque estava perdendo. Jesus, me emagreci demais, não quero, mas quer voltar a ser gordo. Tinha a galera que estava descontinuando o tratamento, né, lá nos estudos de fase 2 por conta dessa perda excessiva de peso. Em alguns casos, mais isolado, teve sim colecistite, né, que é a inflamação da vesícula biliar, casos isolados de pancreatite, cetoacidose, que é um quadro metabólico mais grave que pode acontecer em pessoas com diabéticos, beleza? Mas são casos isolados. E tem também uma relação direta
entre a ativação do receptor de glucagon com o aumento da frequência cardíaca, que não foi o colateral que mais derrubou gente do estudo, mas é uma característica que eu preciso mencionar caso você seja uma pessoa hipertensa e descontrolada, beleza? Então, existe sim esse efeito colateral e está atrelado ao receptor de glucagon. E aí, traduzindo isso para número, na fase 2, para obesidade, 16% dos participantes, lá naquela dose mais alta de 12 mg, que eu não aconselho, eles abandonaram o estudo por vários efeitos adversos. 16% é um número quando a gente está falando sobre ensaio clínico, né, uma molécula que está precisando ser aprovado para virar um tratamento amplo, né, para tratar várias pessoas, é um número que acende um sinal vermelho e isso sim precisa ser dito. Só para você ter uma ideia do que esse número de 16% de descontinuação, né, de abandono do tratamento significa, quando a gente analisa semaglutida e tirzepatida, que são, né, as concorrentes diretas da reta, elas também têm gente abandonando, tiveram gente abandonando o tratamento por conta de efeito colateral, claro, só que foram muito mais baixos em relação à retatrutida. Então, para a comunidade científica, esse número de 16% de abandono é algo considerável, tá? Então a galera começou a pensar em resolver esse problema para essa molécula ser aprovada e para eles venderem, botar dinheiro pra cacete no bolso. E é justamente aí que entra aquelas linhas pequenas que eu falei lá no início do vídeo, que está meio que escondido nesse estudo que foi publicado agora em março, que só mostra o quanto tem gente fazendo merda em relação à titulação de dose com a retatrutida. Sim, eu falo isso desde o início. Sabe aquela mesma dose de 12 mg que tinha derrubado 16% dos participantes lá na fase 2 para tratamento de obesidade? Ela agora apareceu em 5,1% de descontinuação agora nessa fase 3. 5,1, 3 vezes menos aqueles dados lá da fase 2. Lá naquelas doses menorzinha, que eu sempre aconselho, 2 mg, 4 mg, o abandono de tratamento, nesse estudo que eu estou falando agora, esse publicado agora, foi em torno de 2 a 4% de abandono. Ninguém saindo do estudo. Então perceba que tudo isso muda completamente a nossa noção de como a reta precisa ser titulada. E esse dado, ele é altamente impactante em como essa molécula ela vai ser trazida, ela vai ser apresentada, ela vai ser aceita por todo mundo, porque agora sim a retatrutida ela está entrando numa faixa de tolerância compatível com o que a gente tinha lá com a semaglutida, com a tirzepatida, né, o seu queridinho Mounjaro, só que ela está entrando nessa faixa, porém ela te entrega uma perda de peso substancialmente maior e protege toda a sua massa muscular, justamente por conta do braço, né, do terceiro receptor de glucagon, que a gente sabe muito bem disso. E é justamente o cenário que eu já sabia que ia acontecer. Sim, pode me chame de mago do bigode, que eu avisei isso desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre retatrutida. Tudo isso que essa fase 3 está mostrando agora pra gente, né, essa redução brutal da taxa de abandono, é exatamente o que eu venho falando aqui no canal desde o meu primeiro vídeo sobre retatrutida. Então se você me acompanha, se você assiste todos os meus vídeos, você já sabe disso. Titulação de dose tem que ser feita de maneira lenta, gradual e principalmente individualizada. Precisa respeitar como o organismo de cada pessoa, né, tá entregando como um sinal, né, um possível efeito colateral. Não é começar com a dose alta só porque você viu o seu influenciador postando no Instagram, a sua blogueira, né, como o Bodybuilder Pro falou que tá titulando, misturando reta e teaser, você não tem controle nenhum do que tá acontecendo de efeito colateral no seu corpo, entende? Então precisa ser feito exatamente agora, como as pessoas que desenharam essa molécula, elas estão chegando nessa conclusão que eu já tinha desde o primeiro vídeo que eu falei, titulação de dose lenta, observando efeitos adversos e ajustando conforme biofeedback de cada um, tranquilo? E claro, fazer tudo isso antes, com todos os seus marcadores em mão, tudo analisado para que você não perca tempo, não gaste dinheiro e não fica ferrado de efeito colateral ali, trancado no banheiro com náusea, vômito, diarreia, constipação severa. Então, só depois de ter todos esses fatores bem alinhados, bem ajustados, aí sim, você começa a pensar em seguir adiante na escala de dose. É justamente isso que eu aplico com praticamente todos os alunos que entram na minha consultoria, tá? Pessoas que sim, estão perdendo peso de uma maneira sustentável, sem detonar os seus marcadores hepáticos, sem desregular o seu cortisol, sem perder músculo ao longo desse processo. E agora, basicamente, a própria Lilly, ela está validando como protocolo oficial uma versão que a gente já vem fazendo aqui dentro da consultoria, está acontecendo desde o início, desde lá do estudo de fase 2, eu já venho fazendo isso com vários alunos. Então, se você está utilizando algum peptídeo, alguma incretina, ou está pensando em iniciar, queira fazer isso bem feito, respeitando a titulação para o seu organismo, com uma leitura ampla de todos os seus exames, com o acompanhamento de perto em relação a todos os seus marcadores, é simples demais. O link da consultoria está no primeiro comentário fixado, está na descrição desse vídeo, está lá na bio do canal, entra no site, escolha o melhor plano que se adeque para o seu momento, pense sempre em longo prazo.
tem exames, né, que eu vou te enviar o pedido, você vai colher o sangue, eu vou analisar, eu vou estruturar o seu protocolo e só depois a gente começa. Então, pense em longo prazo, beleza? Link no primeiro comentário fixado na descrição, na bio do canal, brenazevedo.com.br, entra no site e faça parte do meu time. E agora, vamos voltar para o vídeo antes que você surte. Ainda falando sobre tolerância ao composto, né, a explicação mais provável por trás dessa mudança brutal é simples. A Lilly ela redefiniu o esquema de escala de dose entre um estudo e outro. Lá naquele estudo de fase 2, alguns participantes eles já começavam com 4 mg, eu vejo isso acontecendo direto. E aí eles estavam escalando de uma maneira agressiva. Já nessa fase 3, todo mundo começou lá com os 2 mg bonitinho e foi subindo de uma maneira lenta e gradual, controlada, 2, 4, 6, 9 e depois 12 mg que... Galera, é porque eles querem demonstrar resultado, eles têm objetivo e tempo para ser cumprido, beleza? Você não precisa fazer isso na sua vidinha normal. Você não está disputando corrida com ninguém. Eles sim, eles precisam apresentar resultado rápido para vender e botar dinheiro no bolso, já te falei. E o detalhe mais importante, ele é o seguinte. Os próprios pesquisadores da fase 2, eles já tinham sinalizado em publicação que uma titulação mais lenta provavelmente ia melhorar esse quesito tolerância ao composto. E eles já tinham isso previsto. E os primeiros resultados oficiais dessa fase 3 demonstram claramente que isso está acontecendo na prática. Justamente porque um remédio ele pode ser a molécula mais eficaz do mundo, mas se as pessoas não conseguem adesão ao tratamento, aderência, sei lá como é que vocês falam, nada disso vai importar. Então não adianta entregar um certo composto que é excelente para perda de gordura, só que com, sei lá, 2, 3 meses a galera tá largando o tratamento. Então não faz sentido, eles precisavam resolver isso e tá sendo resolvido. E falando sobre os próximos dados, né, esses números que a gente já discutiu aqui nesse vídeo, eles são os primeiros resultados oficiais. A publicação completa em revista científica, ela ainda vai sair. Você consegue acessar esse estudo que eu tô falando, mas ainda vai ser publicado. Todos esses dados, né, que eles posteriormente vão apresentar de uma maneira mais categórica, eles vão ser apresentados lá em junho, provavelmente mês que vem, agora na ADA, que é a maior conferência da área, né? O estudo Transcend T2D1 é só o primeiro estudo dessa fase 3 com a retatrutida. Tem outros que vão vir aí ao longo de 2016, com populações diferentes, muito provavelmente. Mas o sinal que esse primeiro estudo entregou é altamente importante, porque toda aquela pergunta sobre a retatrutida, né, ela mudou em relação à dose. Não é só mais quanto de perda de peso ela consegue entregar, né? A pergunta certa que agora você deve estar se fazendo é se ela consegue entregar essa perda de peso com a tolerabilidade ao composto, para que você tenha mais tempo de tratamento, né? Mais adesão e, claro, segurança para que você não sofra com efeitos colaterais feito maluco. Tranquilo? Então é isso. Se você curtiu esse vídeo e não deixou o seu like, já tá errado, já paga 10 flexões aí que você tá me devendo. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal. Eu sou Breno Azevedo e fui.